Era para ser mais um dia comum, como qualquer outro. Mas imagine você, simplesmente aproveitando um momento de paz, quando de repente o mundo parece virar contra você. Um parque tranquilo, uma corrida matinal e então o inesperado. O que começou como uma simples rotina se transforma em um confronto tenso, carregado de preconceitos e de olhares que dizem muito sem dizer nada. Você já sentiu como se algo estivesse errado? Como se o mundo te observasse e julgasse apenas pela sua aparência? Esse é o tipo de história que provoca reflexões profundas e, ao mesmo tempo, nos faz perguntar: e se fosse comigo? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma história impactante de coragem, enfrentamento e justiça. Prepare-se, porque você vai se emocionar, se revoltar e, quem sabe, encontrar a inspiração para enfrentar os seus próprios desafios. E antes que a história comece, quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. E claro, deixe aqui nos comentários o que você faria em uma situação assim. Você está pronto? Então, vem comigo e vamos descobrir juntos. Era para ser uma corrida matinal tranquila. O tipo que sempre me ajudava a organizar os pensamentos antes de enfrentar mais um dia. Mas, naquele dia, ao amarrar os cadarços dos meus tênis e entrar no Suburban Park, eu não fazia ideia de que minha presença seria motivo para algo tão feio e desnecessário, algo que mudaria tudo. Enquanto respirava o ar fresco e ouvia os pássaros, ajustei os fones de ouvido e iniciei o percurso familiar. O parque, com suas trilhas ladeadas de árvores imponentes e o brilho suave de um lago ao fundo, sempre parecia um refúgio. Aquele deveria ser mais um momento de paz. Mas, ao virar uma curva na trilha, a tranquilidade foi abruptamente rompida. Ei, você! Sim! Estou falando com você! Uma voz autoritária atravessou o silêncio. Ao erguer os olhos, vi um homem de uniforme policial vindo na minha direção. Sua expressão dura e passos determinados não deixavam dúvida. Ele estava vindo diretamente para mim. Meu coração acelerou, mas não pela corrida. Eu já estivera naquele parque dezenas de vezes. Era um espaço público, aberto para qualquer um. Ainda assim, algo na postura do policial me dizia que aquele encontro não seria como os outros. "Posso ajudar, oficial?" perguntei, parando e tirando um dos fones de ouvido. Minha voz era calma, mas o desconforto crescia dentro de mim. "Isso depende", ele respondeu, aproximando-se com uma expressão dura que só aumentava a tensão. "Recebemos relatos de atividade suspeita na área. O que você está fazendo aqui?" Olhei ao redor. Outros corredores continuavam suas rotinas, mas lançavam olhares curiosos na nossa direção. A maioria desviava os olhos quando eu os encarava, como se fosse mais seguro ignorar. "Atividade suspeita?" repeti, arqueando uma sobrancelha. "Estou correndo, como faço todas as manhãs." Ele deu um passo mais perto, invadindo meu espaço pessoal. "Você tem algum documento de identidade com você?" "Documento?" Minha voz saiu carregada de incredulidade. Não sabia que precisava de identidade para correr em um parque público. "Não seja esperta comigo", ele retrucou, o tom ganhando uma aspereza que só deixava as intenções dele mais claras. "Você corresponde à descrição. Mulher, pele escura, 30 e poucos anos. Agora, mostre sua identidade ou terei que levá-la para interrogatório." Foi nesse momento que as palavras dele atingiram como um soco. Não era sobre o que eu estava fazendo, mas sobre quem eu era. O racismo estava ali tão claro quanto a luz do dia. Correspondendo à descrição, era um eufemismo para dizer que minha pele bastava para me tornar suspeita. "Você está me parando por correr ou porque sou uma mulher negra?" perguntei, mantendo meu tom firme, mas sentindo o calor da indignação subir ao meu rosto. O policial estreitou os olhos. "Você está tentando fazer isso virar uma questão racial?" "Não sou eu quem está tornando isso racial, oficial."
Foi você quem decidiu que eu não pertenço aqui. A tensão no ar ficou mais pesada. Os olhares ao nosso redor eram uma mistura de curiosidade e cautela. Algumas pessoas tinham os celulares nas mãos, mas ninguém interveio. Foi então que decidi que isso não terminaria como tantas outras histórias de discriminação. Não dessa vez. Se você quiser continuar com isso, disse pegando meu telefone e começando a gravar, saiba que cada palavra sua será documentada. O policial deu um passo à frente, seu rosto ficando vermelho de raiva. Ele tentou agarrar o telefone, mas me esquivei por instinto. A multidão ao redor ficou em silêncio. O som abafado dos passos dos corredores ao longe agora parecia distante. Desligue isso. Agora! Zrenia, ele ordenou, sua voz firme, mas tremendo levemente. Não, oficial, retruquei, segurando o telefone firme enquanto a câmera continuava gravando. Se você acredita estar agindo corretamente, não deveria se preocupar com uma gravação. Você não sabe com quem está lidando, ele disse apertando os dentes. Estou tentando fazer meu trabalho aqui, mas você está dificultando. Seu trabalho. Minha voz saiu fria e precisa. Seu trabalho é proteger e servir, não intimidar alguém que está literalmente apenas correndo. Isso não é fazer o seu trabalho, é racismo e você sabe disso. A palavra caiu como uma pedra. Eu vi a pequena multidão reagir. Sussurros começaram e alguns dos olhares que antes evitavam contato agora estavam fixos nele. Olha aqui, ele retrucou, sua voz perdendo a compostura. Estou apenas respondendo a uma chamada. Se você colaborar, isso acaba rápido. Ou talvez você prefira que eu te leve para a delegacia. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia no meu peito. Não era a primeira vez que enfrentava algo assim, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Sabia que reagir da forma errada poderia escalar a situação, mas também sabia que silenciar não era uma opção. Você acha que pode usar sua posição para me humilhar e intimidar? Disse, segurando meu telefone ainda mais firme. Mas você está cometendo um erro, oficial. E eu prometo que esse erro vai custar caro. Foi então que ele deu um passo a mais, sua mão indo na direção do meu telefone. Mas eu estava pronta. Com um movimento rápido, recuei enquanto minha voz cortava o silêncio. Toque em mim novamente, e isso será registrado como agressão. E para sua informação, você está lidando com a agente especial Maya Carter, do FBI. A multidão engasgou coletivamente. O policial congelou, sua expressão mudando de raiva para descrença. FBI? Ele gaguejou, como se fosse uma palavra impossível de sair de sua boca. Isso mesmo, eu disse, puxando meu distintivo e levantando-o para que todos vissem. E agora eu vou te perguntar uma última vez, oficial. Tem certeza de que quer continuar por esse caminho? Os sussurros se intensificaram. Algumas pessoas estavam gravando abertamente agora, e o rosto dele ficou pálido. Eu não sabia. Ele começou, mas eu o interrompi. Não sabia porque não se deu o trabalho de perguntar, respondi. Tudo o que você viu foi a cor da minha pele. Isso aqui é um lembrete de que seu racismo não vai passar impune. O silêncio no parque era ensurdecedor. O policial, agora visivelmente desconcertado, olhou ao redor, talvez buscando apoio na multidão que apenas o observava sem intervir. Mesmo assim, sua arrogância parecia se recusar a ceder. Eu só estou fazendo meu trabalho, ele disse. Mas o tom não era mais de autoridade, era de justificativa. Seu trabalho. Zrenia repeti, cada palavra carregada com a indignação que queimava dentro de mim. Seu trabalho é parar uma mulher negra correndo em um parque porque, na sua visão, ela não pertence aqui? Isso é o que você chama de trabalho? Os murmúrios na multidão começaram a crescer. Algumas pessoas assentiram discretamente, enquanto outras ainda olhavam para baixo, claramente desconfortáveis.
Era sempre assim. Racismo era um ato explícito, mas também uma teia de silêncios cúmplices e olhares desviados. Não coloque isso como racismo, ele rosnou, seu tom ficando defensivo. Nós tivemos relatos. Eu só estou seguindo ordens. Ordens? Dei um passo à frente, forçando-o a recuar instintivamente. Me diga, as ordens incluíam pare a primeira pessoa negra que encontrar? Porque parece que isso é exatamente o que você fez. Cadê os relatos sobre o homem branco na área de piquenique? Ou sobre a mulher loira passeando com o cachorro? Não, oficial, é o meu rosto que você decidiu que era suspeito. Ele abriu a boca para responder, mas hesitou. Ele sabia que eu tinha razão, e isso estava evidente no suor que escorria pela sua testa. Mas ele não admitiria. Eles nunca admitem. Você está dificultando as coisas para você mesma, ele disse finalmente, tentando recuperar o controle. Se você cooperasse desde o início, isso já teria acabado. Aquilo me atingiu como um soco. Esse era sempre o discurso. Colocar a culpa na vítima. Fazer parecer que somos nós que causamos os problemas ao resistir, ao existir. Cooperar. Zrenia, minha voz subiu um tom, ecoando pelo parque. Cooperar com o quê, exatamente? Cooperar com o fato de que você decidiu que eu não tenho o direito de estar aqui porque sou negra? Cooperar com a ideia de que o simples ato de respirar nesse espaço é uma ameaça para você? A multidão parecia crescer. Alguém sussurrou, isso não está certo, mas ninguém interveio diretamente. Era um espetáculo conhecido. Os olhares, os cochichos, mas ninguém disposto a se arriscar para desafiar o sistema que permitia que esse comportamento continuasse. Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui? Zrenia continua. Acha que eu nunca passei por isso antes? Porque deixa eu te contar algo, oficial. Isso não é novo. Você pode dar qualquer nome bonito. Relatos, ordens, protocolo, mas no final é só racismo. Puro e simples. O policial deu mais um passo para trás, mas não respondeu. Ele sabia que estava perdido, mas o orgulho ainda o impedia de recuar. O oficial parecia desconfortável, mas sua teimosia o segurava firme. Ele olhou ao redor, como se esperasse que a multidão o apoiasse, mas encontrou apenas rostos julgadores. Ainda assim, ele não parecia pronto para admitir a verdade. Olha! Ele começou, a voz carregada de irritação e vergonha mal disfarçada. Não é pessoal, eu recebi uma chamada e você se encaixava na descrição. Uma mulher negra, só isso que precisava, não é? Question? Retruquei, deixando minha voz carregar toda a força da minha indignação. Porque para você, a descrição não é sobre o que estou vestindo, o que estou fazendo ou qualquer outro detalhe que importe. É sempre a cor da pele. Esse é o seu critério, e isso tem um nome, racismo. Ele cerrou os punhos tentando se manter firme. Mas eu não terminei. Não podia. Quantas vezes mais? Swinguei, perguntei, minha voz ficando mais alta, ecoando pelo parque. Quantas vezes mais mulheres negras serão paradas, questionadas e humilhadas por existir em espaços onde não deveriam estar? Quantas vezes você vai usar essa farda para justificar a sua ignorância e preconceito? Agora, havia mais celulares apontados para nós. As pessoas começaram a gravar abertamente. Eu vi a hesitação crescer nos olhos dele, mas também vi algo mais. Uma faísca de raiva. Ele estava perdendo o controle da narrativa, e isso o incomodava. Olha aqui, moça, ele rosnou. Você pode jogar a carta racial o quanto quiser, mas isso não vai mudar nada. Estou apenas tentando fazer o meu trabalho. A palavra moça saiu como uma arma. Não era uma tentativa de me tranquilizar. Era uma forma de me diminuir, de me lembrar que, na visão dele, eu era menor. Menos importante. Você quer falar de trabalho? Minha voz agora estava gelada, cada sílaba cortando o ar. Meu trabalho é proteger este país, incluindo pessoas como você,
Meu trabalho é enfrentar racistas em qualquer nível, seja em esquinas escuras ou em uniformes de autoridade. E quer saber de uma coisa, oficial? Eu sou muito boa no meu trabalho. Puxei meu distintivo novamente, segurando-o firme no alto para que todos pudessem ver. O ouro brilhava sob o sol e o peso do emblema parecia se amplificar na tensão do momento. Você está falando com a agente especial Maya Carter, do FBI. Então, quando você me acusa de atividade suspeita por nada mais do que a cor da minha pele, você não está apenas desrespeitando uma cidadã americana. Você está desrespeitando um sistema que eu dediquei minha vida a proteger e melhorar. E quer saber de mais uma coisa? Você não vai sair impune dessa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros no parque pareciam ter parado para ouvir. O rosto dele ficou pálido e ele recuou um passo, como se o distintivo em minha mão fosse uma arma carregada. FBI Component Placement, ele murmurou, gaguejando como se a palavra tivesse um gosto amargo. Sim, respondi, firme como pedra. E agora a pergunta é, o que você vai fazer a seguir? Porque cada palavra sua está sendo gravada, cada olhar, cada gesto. E eu garanto que, se você continuar por esse caminho, não será apenas uma suspensão ou uma advertência. Você vai perder tudo o que acha que te torna poderoso. Os murmúrios na multidão começaram a se transformar em sussurros altos. Algumas pessoas até aplaudiram, outros começaram a discutir entre si, questionando por que era sempre assim, por que pessoas como eu precisavam provar repetidamente que tinham o direito de existir. O oficial respirou fundo, visivelmente abalado. Ele olhou para a multidão, depois para mim, depois para os celulares que o observavam como juízes silenciosos. Mas ainda assim, sua teimosia permaneceu. Eu só estava fazendo meu trabalho, ele disse novamente, sua voz um pouco mais fraca desta vez. Não, interrompi, minha voz firme e cortante. Você estava usando sua autoridade para alimentar o seu preconceito. Você escolheu me parar porque a minha pele faz você se sentir desconfortável. Você acha que pode me intimidar, mas tudo o que fez foi expor quem realmente é. Um racista de farda, que acha que seu distintivo é um escudo contra a justiça. Bem, não é. O policial, frustrado e humilhado, deu um passo brusco na minha direção, o rosto contorcido de raiva. Antes que eu pudesse reagir, senti o impacto de um golpe contra o meu ombro, me fazendo perder momentaneamente o equilíbrio. Não era apenas um ataque físico. Era uma tentativa clara de me subjugar, de me lembrar que, para ele, eu deveria saber meu lugar. A dor era secundária. O choque e a indignação tomaram conta. Meu instinto, fruto de anos de treinamento, assumiu o controle. Endireitei-me rapidamente, mantendo os olhos fixos nele. O calor do momento era palpável, mas eu sabia que precisava manter a compostura. Você acabou de cruzar uma linha que nunca deveria ter cruzado, disse, minha voz firme, mas baixa, para que ele ouvisse claramente. Você não está apenas lidando com uma civil, está lidando com uma agente federal. Ele não recuou. Pelo contrário, seu corpo se inclinou para frente, como se estivesse pronto para me desafiar ainda mais. Foi nesse momento que percebi o quanto ele estava disposto a perder o controle. Um homem movido pelo orgulho ferido e por um preconceito tão enraizado que cegava sua razão. Levantei minha mão, não em agressão, mas para sinalizar aos outros ao redor que estava tudo bem, mesmo que claramente não estivesse. Eu estou me defendendo, declarei alto o suficiente para que a multidão e os celulares que continuavam gravando captassem cada palavra. Ele tentou avançar novamente, mas desta vez eu estava pronta. Com um movimento preciso, dei um chute na lateral de sua perna, o suficiente para desequilibrá-lo sem causar dano permanente. Ele tropeçou para trás, caindo no chão com um baque que parecia silenciar o parque inteiro.
A multidão soltou um suspiro coletivo, e o silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som de sua respiração pesada. Ainda no chão, ele me encarava, sua expressão uma mistura de ódio e humilhação. Você ainda quer continuar? Zrenia, perguntei, minha voz firme, mas agora tingida de uma frieza que vinha de anos de prática em situações assim. O policial hesitou, claramente tentando decidir entre se levantar e tentar me enfrentar novamente ou aceitar que já havia perdido. Foi então que um jovem da multidão se aproximou com o celular em mãos. Está tudo sendo gravado, disse ele, sua voz calma, mas carregada de uma firmeza que parecia reforçar o peso da situação. Se eu fosse você, oficial, pararia por aqui. O oficial olhou ao redor. A multidão tinha crescido ainda mais, com vários celulares apontados para ele. As vozes sussurrantes agora eram murmúrios indignados. Você me atacou. Ele finalmente balbuciou, tentando se recompor. Eu me defendi, corrigi, e todos aqui viram. Inclusive, temos várias gravações que mostram você me agredindo primeiro. Qual será sua próxima desculpa, oficial? Vai tentar mentir para encobrir seu racismo e abuso de autoridade. A humilhação estava estampada em seu rosto. Ele finalmente se levantou, mas ao invés de avançar novamente, ele recuou um passo, olhando para a multidão como se estivesse buscando algum tipo de apoio que não veio. Isso não acabou, murmurou, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Você está certo, respondi. Isso está só começando, e eu vou garantir que você enfrente todas as consequências. A multidão começou a aplaudir lentamente, alguns acenando para mim em apoio. O policial, agora completamente desconcertado, virou-se e saiu do parque sem dizer mais uma palavra. Enquanto o policial se afastava, as palmas da multidão começaram a ganhar força, misturadas a palavras de apoio e encorajamento. Mas dentro de mim não havia alívio, apenas uma mistura de indignação e exaustão. A cada passo dele, eu sabia que essa história estava longe de terminar. Uma mulher da multidão se aproximou, segurando o celular ainda apontado para mim. Eu gravei tudo, agente. Se precisar, está aqui. Seu tom era cheio de determinação, mas também de um cansaço compartilhado, como se ela entendesse muito bem o peso do que havia acontecido. Obrigada, respondi, pegando o número dela rapidamente antes que ela fosse embora. A gravação seria crucial, mas também seria o testemunho das pessoas que presenciaram tudo. Outras vozes surgiram. Isso foi inaceitável. Ele claramente te atacou sem motivo. Por que isso ainda acontece? Os murmúrios cresceram e pela primeira vez senti que havia mais solidariedade do que silêncio cúmplice. No entanto, eu sabia que o verdadeiro teste viria depois, quando as consequências precisassem ser enfrentadas. Respirei fundo e guardei meu distintivo. Peguei meu telefone e liguei diretamente para meu supervisor, o agente James Porter. Ele atendeu rapidamente, sua voz calma como sempre. Porter falando. É Carter, disse, tentando manter a firmeza na voz. Tivemos um incidente no Parque Suburban. Um oficial local me agrediu após uma abordagem claramente racial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Porter conhecia meu tom e sabia que algo sério havia acontecido. Você está bem? Ele perguntou direto. Sim, mas a situação foi grave. Preciso que nossa equipe seja informada imediatamente. Quero que o departamento local seja notificado e que isso seja tratado com prioridade. Entendido, ele respondeu. Envie tudo o que tiver. Estarei esperando. Enquanto desligava, percebi que a multidão começava a se dispersar. Algumas pessoas ainda estavam lá, gravando ou simplesmente observando, mas o parque estava lentamente voltando ao seu ritmo. Eu sabia que as pessoas se lembrariam daquele momento, mas o verdadeiro impacto viria depois, nas consequências. Enquanto o policial se afastava, as palmas da multidão começaram a ganhar força, misturadas a palavras de apoio e encorajamento. Mas dentro de mim não havia alívio,
apenas uma mistura de indignação e exaustão. A cada passo dele, eu sabia que essa história estava longe de terminar. Uma mulher da multidão se aproximou, segurando o celular ainda apontado para mim. Eu gravei tudo, agente. Se precisar, está aqui. Seu tom era cheio de determinação, mas também de um cansaço compartilhado, como se ela entendesse muito bem o peso do que havia acontecido. Obrigada, respondi, pegando o número dela rapidamente antes que ela fosse embora. A gravação seria crucial, mas também seria o testemunho das pessoas que presenciaram tudo. Outras vozes surgiram. Isso foi inaceitável. Ele claramente te atacou sem motivo. Por que isso ainda acontece? Os murmúrios cresceram e pela primeira vez senti que havia mais solidariedade do que silêncio cúmplice. No entanto, eu sabia que o verdadeiro teste viria depois, quando as consequências precisassem ser enfrentadas. Respirei fundo e guardei meu distintivo. Peguei meu telefone e liguei diretamente para meu supervisor, o agente James Porter. Ele atendeu rapidamente. Sua voz calma como sempre. Porter falando. É Carter, disse, tentando manter a firmeza na voz. Tivemos um incidente no Parque Suburban. Um oficial local me agrediu após uma abordagem claramente racial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Porter conhecia meu tom e sabia que algo sério havia acontecido. Você está bem? Ele perguntou direto. Sim. Mas a situação foi grave. Preciso que nossa equipe seja informada imediatamente. Quero que o departamento local seja notificado e que isso seja tratado com prioridade. Entendido, ele respondeu. Envie tudo o que tiver. Estarei esperando. Enquanto desligava, percebi que a multidão começava a se dispersar. Algumas pessoas ainda estavam lá, gravando ou simplesmente observando, mas o parque estava lentamente voltando ao seu ritmo. Eu sabia que as pessoas se lembrariam daquele momento, mas o verdadeiro impacto viria depois, nas consequências. Na delegacia local, o policial, cujo nome aprendi ser Greg Harding, estava sentado em sua sala, o rosto ainda vermelho de humilhação. Sua postura tensa indicava que ele estava tentando se recompor, mas o peso do que acabara de acontecer era palpável. Ele sabia que a gravação, os relatos e as testemunhas tornariam impossível simplesmente varrer o incidente para debaixo do tapete. E embora ele não quisesse admitir, a palavra que pairava sobre tudo isso, racismo, ecoava em sua mente como uma sentença que ele sabia ser verdadeira, mas jamais confessaria. Sua superior entrou na sala, uma mulher de expressão séria que claramente não estava disposta a ouvir desculpas. Harding, ela começou cruzando os braços. Recebemos várias chamadas sobre o que aconteceu no parque e já temos vídeos. Isso não vai ser fácil para você ou para o departamento. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Ele respondeu, a voz um misto de defesa e desespero. Atacando uma mulher negra e uma agente federal, além disso? A chefe não escondeu o tom de frustração. Você acabou de colocar este departamento em um nível de escrutínio que não víamos há anos. Você sabe o que isso significa? Harding não respondeu, mas o peso das palavras dela o atingiu. De volta ao meu apartamento, sentei-me em silêncio. A adrenalina tinha passado, mas o impacto do que havia acontecido ainda reverberava em mim. Não era apenas mais um encontro, era mais um lembrete de como o racismo permeava todos os espaços, mesmo aqueles que deveriam ser neutros. Meu telefone vibrou com uma notificação. Era um vídeo postado online por um dos espectadores do parque. Já havia milhares de visualizações e comentários, alguns de apoio, outros de ódio. Li alguns, sentindo a familiar mistura de cansaço e determinação. Isso é o que precisamos, mais gente enfrentando esses abusos. Essa mulher é uma heroína, mas ela também provocou. Por que não cooperou desde o começo?
Suspirei, sabendo que o caminho seria longo, mas já tinha tomado uma decisão. Não importava quão desgastante fosse, eu garantiria que Greg Harding enfrentasse as consequências de suas ações, não apenas por mim, mas por todos que já passaram por situações como essa e não puderam reagir. Os dias que se seguiram ao incidente no parque foram intensos. Enquanto a história ganhava força nas redes sociais e na mídia local, o vídeo da agressão de Greg Harding foi compartilhado amplamente, trazendo indignação de muitos e atenção para o racismo que ainda permeava o sistema. Não demorou para que organizações de direitos civis, advogados e até mesmo representantes políticos se manifestassem. Para mim, cada mensagem de apoio era um lembrete de que esse caso era maior do que um confronto entre duas pessoas. Era uma oportunidade de expor um problema sistêmico e exigir mudanças. Mas o peso da atenção também era grande. Recebi ameaças, mensagens de ódio e acusações de que eu estava exagerando ou politizando um encontro rotineiro. No entanto, o apoio superava as críticas. Pessoas de todas as origens compartilharam histórias similares de discriminação, me agradecendo por ter tido a coragem de enfrentar o que muitos temiam. E, ao meu redor, aliados surgiram de lugares inesperados. Uma dessas pessoas foi Maria Alvarez, uma detetive local que trabalhava no mesmo departamento que Greg Harding. Ela entrou em contato comigo diretamente pedindo para me encontrar. Naquela reunião, no canto discreto de um café em Atlanta, ela compartilhou algo que mudou minha perspectiva. Eu trabalho com Greg há anos, disse ela, tomando um gole de café antes de continuar. Ele sempre teve esse comportamento, essa presunção de que pode fazer o que quiser sem enfrentar consequências. Mas a verdade é que ele não é o único, ele é apenas um reflexo do sistema que o moldou. Um sistema que falhou comigo também, várias vezes. Eu percebi, enquanto ouvia Maria, que até mesmo dentro das forças de segurança havia pessoas que entendiam o peso do que eu estava enfrentando. Ela se comprometeu a me ajudar, fornecendo informações sobre os padrões de comportamento de Greg e como o departamento frequentemente encobria suas ações. Enquanto isso, meu supervisor, James Porter, estava ao meu lado, ajudando a organizar uma investigação formal. O FBI não podia simplesmente ignorar o fato de que um de seus agentes havia sido agredido, especialmente em um contexto tão público. E mais importante, eles não ignorariam o racismo sistêmico que precisava ser exposto. Greg Harding foi rapidamente suspenso de suas funções enquanto a investigação avançava. A pressão pública era intensa e os superiores do departamento local sabiam que não poderiam mais proteger seus próprios. Pela primeira vez em sua carreira, Greg teve que enfrentar as consequências de suas ações. No tribunal, o caso tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Não era apenas sobre um incidente isolado no parque, era sobre décadas de denúncias ignoradas, de racismo enraizado e de uma cultura de impunidade que permitia que oficiais como Greg agissem sem medo de repercussões. No dia do julgamento, enquanto esperava no banco das testemunhas, olhei ao redor da sala. Estava cheia. Jornalistas, ativistas, moradores locais e outros oficiais. Eu vi rostos conhecidos e desconhecidos, mas todos estavam ali porque sabiam que esse caso era importante. Quando chegou minha vez de falar, eu não me segurei. Relatei os eventos com precisão, deixando claro como aquele incidente era um exemplo do racismo que eu e tantas outras pessoas enfrentávamos. Ao terminar, percebi que muitas pessoas na sala estavam emocionadas, incluindo alguns jurados. O veredito foi lido semanas depois. Greg Harding foi considerado culpado de conduta imprópria, abuso de autoridade e agressão. Ele perdeu sua posição na força policial, teve sua licença revogada e foi condenado a cumprir serviço comunitário em programas voltados para a educação sobre preconceito racial e treinamento obrigatório em direitos humanos. Mas o impacto foi além de Greg.
O caso abriu as portas para reformas significativas no departamento local, incluindo a implementação de câmeras corporais obrigatórias, revisões independentes de denúncias de má conduta e a criação de comitês comunitários para monitorar a atuação policial. Meses depois, recebi um convite inesperado. Um painel sobre reforma policial estava sendo organizado na cidade e fui chamada para participar como palestrante. Quando cheguei ao evento, fiquei surpresa ao ver Greg Harding no público. Ele parecia diferente, mais calmo, mais humilde. No final do painel, ele se aproximou de mim. "Agente Carter", começou ele, a voz carregada de algo que parecia arrependimento genuíno. "Eu só queria dizer que sinto muito, pelo que fiz e pelo que representava naquela manhã. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar ser melhor no futuro." Olhei para ele, avaliando cada palavra. Podia sentir que havia uma sinceridade ali, mas também sabia que o caminho dele estava apenas começando. "Isso é um bom começo", respondi. "Mas a mudança real não vem só com palavras. Você tem que continuar agindo todos os dias." Ele assentiu e foi embora. Não era uma conclusão completa, mas era um passo na direção certa. Meses depois, enquanto caminhava novamente pelo Parque Suburban, notei algo diferente. O espaço parecia mais acolhedor, mais vivo. Vi placas anunciando encontros comunitários com a polícia local, grupos de discussão e eventos voltados para a inclusão. Naquele dia, uma mulher me parou. Ela era jovem, negra, e estava acompanhada de uma menina pequena que parecia ser sua filha. "Você é a agente Carter, não é?" Zrenia perguntou sorrindo. "Sou sim", respondi, surpresa. "Quero te agradecer", ela disse, a emoção evidente em sua voz. "O que você fez inspirou tantas de nós. Você mostrou que podemos lutar, que podemos ser ouvidas." Aquelas palavras ficaram comigo enquanto eu seguia meu caminho. A luta não tinha acabado, mas ver o impacto que uma única ação podia ter me deu forças para continuar. E naquele dia, enquanto o sol brilhava sobre as árvores do parque, eu finalmente senti que algo estava mudando para melhor. Essa história é um lembrete poderoso de como pequenos atos de coragem podem gerar grandes mudanças. Se você se emocionou, aprendeu algo novo ou sentiu que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, não esqueça de deixar seu like. Ele é muito importante para ajudar a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E agora queremos ouvir você. Escreva nos comentários uma frase que resuma o que essa história significou para você. Pode ser algo inspirador, uma reflexão ou até uma experiência pessoal. Quem sabe a sua frase não aparece no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Estamos juntos nessa jornada por um mundo mais justo e cheio de empatia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.